Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E o texto que nós iremos meditar nesta noite está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, onde a palavra do Senhor ela diz o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele lhe darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Oremos. Senhor Deus, que teu Espírito Santo, ó Pai, venha tocar, ó Deus, naqueles que estão me assistindo neste momento, Deus. Ó Pai, que esta palavra, Senhor, ela possa chegar de uma forma especial no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. Jesus, após ele ser batizado por João Batista, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e o levou ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E nesta oportunidade eu quero trazer uma meditação em cima desta palavra. E amados, eu quero trazer algumas verdades. E a primeira é que o diabo não é um mito, não é uma lenda. O diabo existe, é um ser maligno, enganador, sagaz, sutil, que veio para roubar, matar e destruir. Ele não se apresenta da forma como muitos imaginam. Ele é inteligente, ele sabe enganar, sabe entrar e sair. Ele sabe provocar situações para te convencer, te comprar e te enganar. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 3 ao 5, diz o seguinte: mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O inimigo é enganador, mentiroso. Nós conhecemos muito bem essa história. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11, vai dizer o seguinte: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra as armadilhas, contra as emboscadas do diabo. O inimigo, meus amados, ele possui habilidades, métodos para te enganar. Ele é estratégico, ele é inteligente. Ele não vai apresentar para você fazendo careta, para te assustar, fazendo medo. Ele quer você do lado dele. Para isto, ele vai agir ardilosamente. Ele é esperto. E a segunda verdade é que a tentação ela é inevitável. Não é pecado ser tentado. Pecado é você cair na tentação. Somos tentados a todo instante e de várias formas. Como homem, Jesus venceu as tentações. Um exemplo de que nós também podemos vencer. Jesus garantiu a vitória sobre a tentação. Então todos nós somos tentados. Jesus também foi tentado. E a terceira verdade, a tentação ela vem nos melhores momentos da nossa vida. Nos melhores momentos com Deus. Jesus tinha acabado de sair do Rio Jordão, tinha sido batizado.
Os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E foi apresentado ao mundo, onde ouviu-se uma voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, que me dá muita alegria. Um momento maravilhoso de relacionamento do Pai com o Filho. A quarta verdade é que Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso grande sacerdote. Ele venceu as tentações e socorre aqueles que também estão sendo tentados. Veja só, Hebreus, capítulo 2, versículo 18, vai dizer o seguinte: porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, meu amado e minha amada, Jesus é o nosso socorro nas tentações. Jesus venceu as tentações, provando que eu e você também podemos vencer as tentações. Agora, quero chamar a sua atenção para algumas situações. A primeira, o diabo ele não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus e nem pelo fato de estarmos cheios do Espírito Santo. Pelo fato de sermos filhos de Deus, não evita a tentação e nem os ataques do inimigo. Jesus tinha acabado de ouvir: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, meu filho. Foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus, mas ainda assim foi tentado. Jesus não teve pecado, mas como todos os homens foi tentado. E como o homem venceu a tentação, provando que nós também podemos vencer as tentações. Segunda situação, o diabo não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. O fato de orar e jejuar não significa que o diabo não vai nos tentar. Os evangelhos de Marcos e Lucas nos deixam entender que Jesus estava orando e jejuando durante 40 dias. E nesse tempo, Satanás tentou desviar Jesus do propósito, que era trazer a salvação. A oração, meu amado e minha amada, vai te fortalecer para vencer as tentações, mas não vai impedir de você ser tentado. Pelo contrário, poderá ser tentado ainda mais. Jesus, quando orava no Getsêmani, ele disse a Pedro, Tiago e João: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês devem vigiar e orar para que não caiam em tentação. É isso que Jesus está falando para eles. Então, meus amados, precisamos vigiar, porque o inimigo é astuto e quando chega para tentar, ele usa coisas pertinentes. Jesus estava com fome, seu corpo estava debilitado e clamava por comida, pão. Estava já há 40 dias sem se alimentar, necessitava saciar a fome. O inimigo aproveita das circunstâncias, das situações e lhe oferece aquilo que ele mais precisava naquele momento: saciar a fome. E é nesta hora, meus amados, que precisamos vigiar, ficar atentos quanto às propostas e sutileza do inimigo. Ele conhece, veja só, ele conhece o seu ponto fraco e também o seu ponto forte. E não se engane, ele pode te pegar no ponto fraco, mas ele também pode te pegar no ponto forte. Quem lembra da autoconfiança de Pedro? Ah, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E posteriormente negou Jesus por 3 vezes. E a terceira situação, o diabo, ele vai lançar dúvida no seu coração. Ele não chegou negando a filiação de Jesus. Ele chega lançando dúvida no coração dele. Se tu és o Filho de Deus, se você é mesmo aquilo que ouviu lá após o batismo, tu és o meu Filho amado em quem me comprazo, então transforma essas pedras em pães, colocando dúvida no coração de Jesus. O diabo, meu amado, minha amada, quer colocar dúvida sobre a nossa filiação com o Pai, quer colocar dúvida na nossa mente sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele quer colocar dúvida das verdades que Deus tem para os seus filhos. Então, não dê ouvido à voz do inimigo. Eu até entendo, meus amados, que devido a problemas, às lutas, podem surgir dúvidas no nosso coração.
E essa dúvida é: será que sou mesmo filho de Deus? Passando por estas situações difíceis, doente, desempregado, com a família destruída, filhos nas drogas, lutas que não acabam. Será que realmente Deus me ama? Parece que estou sozinho, parece que Deus me abandonou. Mas veja só, olha, você não está sozinho, Deus não te abandonou. Nós é que abandonamos a Deus. Jesus foi levado ao deserto cheio do Espírito de Deus. No final das tentações, das provações, os anjos vieram e o serviram. Não há vitória, meu amado, minha amada, sem luta. As lutas nos tornam mais fortes. Acredite, confie em Deus. Ele tem o melhor para a sua vida. Outra coisa, fique atento, porque nas horas de aperto, nas horas de angústia, de dor, nas horas de carência, de aflições, o diabo vai chegar com as suas propostas sutis. Não ceda, não caia na cilada do inimigo, continue na dependência de Deus, mesmo na crise. Agora, meu amado e minha amada, como vencer as tentações? Primeira coisa, você precisa ter intimidade e relacionamento com Deus. Jesus, como homem, tinha relacionamento verdadeiro com Deus. Como filho, respeitava e fazia a vontade do Pai. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, está escrito o seguinte: este é meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá muita alegria. Jesus dava alegria ao Pai. Jesus tinha relacionamento com o Pai. Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus tinha vida com o Pai. E a segunda coisa, então, você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus venceu porque estava governado pelo Espírito Santo. Lá em Mateus 3,16 vai dizer o seguinte: logo que Jesus foi batizado, saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. Precisamos ser governados pelo Espírito Santo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, cheio do Espírito de Deus. Terceira coisa, precisamos ter a palavra de Deus na mente e no coração e nos lábios. Jesus confrontou o inimigo com as seguintes palavras, está escrito. Veja só, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E por fim ele diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E os anjos vieram e o serviram. Jesus usou a palavra de Deus para vencer o inimigo. E esta palavra é a palavra de Deus, está escrito. Então, meu amado e minha amada, precisamos buscar conhecimento da palavra de Deus e seguir os seus ensinamentos. Conhecer simplesmente a palavra de Deus como livro de literatura, como um bom estudioso, mas não colocar em prática o que aprendeu, não resolve. Precisamos viver a palavra. E a quarta, para vencer as tentações, precisamos ter uma vida de oração e jejum. É uma área que também não pode ficar esquecida, adormecida na nossa vida. Temos que colocar em prática, precisamos orar para vencer as tentações. Jesus, no Getsemane, disse a Pedro, Tiago e João: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele chama a atenção dos discípulos para vigiar e orar, para não cair em tentação. Esse texto nós já vimos anteriormente. Então, meus amados, por fim, para vencermos as tentações, então, precisamos do Espírito Santo, precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos ter vida com Deus, precisamos de ter vida de oração, precisamos ter vida de jejum e precisamos de ter a palavra de Deus na mente, no coração e nos lábios. Tome posse desta palavra e comece a vencer o inimigo através destes ensinamentos. Olha, se você já teve um encontro com Deus e não está agindo como filho obediente, faça um concerto com Deus e Ele te dará vitória sobre as tentações. Veja só, Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.
Vamos orar. Eu quero orar com você, mas eu gostaria que você orasse comigo, abaixasse sua cabeça neste momento e orasse comigo. Senhor Deus, reconheço a minha fraqueza e peço a Ti que me fortaleça para que eu possa resistir aos ataques e às armadilhas do inimigo. Que eu sinta o desejo de orar mais, de jejuar, de buscar a Tua face. Que eu seja fiel a Ti e a Sua palavra. Que eu viva os Teus ensinamentos. Me dê forças para vencer as tentações e as ciladas do inimigo. Em nome de Jesus, eu peço a Ti. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.